Heihachi Mishima é um dos rostos da franquia Tekken. O cara é simplesmente um dos vilões mais ardilosos que nunca desiste dos seus planos. E o mais importante, está sempre retornando para outra. Isso é claro até Tekken 7. Mas apesar de tudo isso, tem muita coisa para explorar sobre ele e seus poderes, que de fato são incríveis. Então, nesse vídeo, nós vamos explorar basicamente tudo sobre Heihachi, desde sua história, seus poderes, como ele pensa e luta, e principalmente sua força e velocidade. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e ative o sininho para nunca perder as novidades. Vamos começar falando sobre a personalidade e a arte marcial Mishima para entendermos melhor como Heihachi pensa e luta, para que na hora de analisarmos sua história e atributos, tudo fique claro. Heihachi Mishima é filho de Jinpachi Mishima. O seu pai fundou uma empresa familiar que cresceu vendendo armas durante a Segunda Guerra Mundial. Só que Jinpachi tornou-se mais pacifista após a guerra e desejava se distanciar da fabricação de armas e se concentrar mais no desenvolvimento de seu estilo de artes marciais, o tão conhecido karatê de estilo Mishima. Seus dois alunos conhecidos nesta época eram seu filho Heihachi e Kazumi Hishijo. E os dois alunos logo se casaram e tiveram um filho, o tão famoso Kazuya Mishima. Jinpachi também ensinou seu neto Kazuya na infância. Heihachi se tornou um formidável artista marcial, mas o mais importante, um empresário astuto. Ele cobiçava a empresa de Jinpachi e, o mais importante de tudo, discordava da direção que seu pai havia levado a empresa. Quando ele tinha cerca de 30 anos, Heihachi lançou um golpe e tomou do seu pai a empresa. Heihachi então começou a remodelar a corporação em sua forma atual e acabou se tornando a Mishima Zaibatsu que conhecemos. Só que Jinpachi e Kazumi ficaram alarmados com essa ação, e Jinpachi tentou retomar a corporação de seu filho, mas acabou falhando. E Heihachi então aprisionou o próprio pai sob o templo da família, conhecido como Honmaru. Heihachi parece ter mantido Jinpachi vivo por um tempo significativo, e a primeira vez que ele foi confirmado como morto foi quando Wang Jinrei ouviu a notícia, cerca de 15 anos depois. Então, agora com seu pai fora da jogada, Heihachi pôde explorar o seu potencial como um empresário com a maior corporação do planeta. E nem precisamos dizer que ele é inteligente e extremamente astuto. Mas além disso, ele é muito carismático e é excelente em manipular os outros. Ele tem um senso de humor que muitas vezes é sádico, e outras pessoas às vezes acham difícil dizer se Heihachi está brincando ou falando sério, pois certa vez ele afirmou que até Kuma herdaria Mishima Zaibatsu, ao contrário de qualquer um de seus parentes. Heihachi tem uma tendência visivelmente cruel, sem contar que ele tem um desejo insaciável pelo poder, que inclui planos para dominar o mundo, aumentando seu próprio poder através da experimentação genética ao tentar alcançar a juventude eterna. Ele lutou contra todos os seus parentes para seu ganho pessoal. Ele jogou seu filho de 5 anos de um penhasco, ordenou a eliminação de seus ex-funcionários. Seu próprio pai, Jinpachi, foi preso por ele por anos, até que finalmente pereceu de fome. Ele eliminou sua esposa, embora em legítima defesa, atirou em seu neto depois de usá-lo para atrair Ogre e frequentemente recorreu a sequestros, eliminações e intimidação física. Tanto Kazuya quanto Lee, seu filho adotivo, têm ressentimentos amargos em relação a ele, sugerindo também que ele foi muito cruel com Lee na infância
e logo vamos ver mais sobre isso. Em Tekken 3, após atirar em Jin, Heihachi desejava experimentar com ele para ganhar juventude e poderes eternos. E após isso, ele tentou capturar Kazuya e Jin para uso em um programa de integração demônio-humano, onde ele tentaria unir células humanas e demoníacas. Em sua busca pessoal pelo poder, ele conduziu progressivamente a Mishima Zaibatsu por rotas mais sombrias e muito mais sinistras, militarizando-a após Tekken 2 com a criação da Força Tekken, ou Tekken Force. E ele usava Mishima Zaibatsu em práticas comerciais corruptas e também conduzia experimentos cruéis em nome da expansão do poder da corporação. Heihachi é excepcionalmente bom em se apresentar ao público em geral e também é excepcionalmente bom em construir a imagem pública da corporação Zaibatsu em um rosto que esconde suas operações mais sombrias. Enquanto a Tekken Force, ou Força Tekken, procurava Ogre para usar em seus experimentos, Heihachi também usou dessa oportunidade onde ele fazia atos maléficos para cultivar terrenos baldios e alimentar os países mais pobres, para que ele pudesse angariar o apoio dos líderes mundiais. Uma das primeiras coisas que ele fez ao retomar o controle da Mishima Zaibatsu na ausência de Jin em Tekken 7 foi tentar reforçar sua imagem arruinada ao tentar derrubar a imagem de Kazuya. Essa manipulação das aparências e do público tem sido constantemente uma arma importante no arsenal de Heihachi, principalmente porque seu filho Kazuya, muitas vezes o seu principal oponente, não é bom em se apresentar publicamente. Mesmo em sua vida pessoal, a manipulação e a ilusão de boas intenções é muito importante para Heihachi. Por exemplo, quando ele adotou o jovem Lee nas ruas para ser seu filho, ele simplesmente fez isso apenas para usá-lo como um obstáculo para Kazuya e nunca teve qualquer outro interesse em Lee e sequer demonstrava qualquer cuidado com o mesmo. Isso sem contar que ele também é incrivelmente tenaz. Apesar das derrotas nas mãos do filho e do neto, ele sempre espera a hora certa e faz retornos milagrosos ao poder, demonstrando sua astúcia e habilidade em lidar com situações de crise. Ele tem um código que se aplica tanto às artes marciais quanto à vida, que é: a luta é sobre quem fica de pé, nada mais. Destacando o completo contraste, a abordagem mais honrosa defendida pelo seu pai. Mas embora Heihachi seja um excelente empresário, ele é alguém para quem a violência tem precedência e tem um papel quase sagrado, e isso realmente pode ser considerado como uma fraqueza, porque em diversas vezes ele colocou sua corporação inteira como prêmio para o vencedor do torneio do Rei do Punho de Ferro, um torneio que ele mesmo fundou, e frequentemente recorre à resolução de questões pessoais e comerciais através da violência da sua Força Tekken, ou até ele mesmo vai e faz a violência. Ele inspira o respeito e o medo de muitos de seus funcionários, a ponto de muitos permanecerem leais a ele, mesmo quando ele não é mais o chefe da Mishima Zaibatsu. E isso pode ser uma espada de dois gumes, porque o medo por si só não traz tanta lealdade como você pensa, mas ele ainda assim sempre teve aqueles leais a ele. Embora ele não tenha a mesma abordagem honrosa na luta, como por exemplo seu pai, Heihachi frequentemente expressa respeito pelas mulheres e afirma que ele é um cavalheiro, e também espera que sua Tekken Force se comporte de acordo com o código cavalheiresco de conduta. Mas isso parece ser bem fluido, pois ele não teve escrúpulos em sequestrar Michelle Shang para usá-la como vantagem. Mas apesar disso tudo, Heihachi parece ter um lado mais carinhoso. Ele adora animais e criou 2 ursos e os ensinou para lutar. Inclusive, Kuma II foi treinado de uma forma tão boa que ele era um rival a Paul Phoenix.
Antes do gene demoníaco assumir o controle de Kazumi Mishima, é dito que Heihachi a amava muito, e há momentos em que ele parece mais compassivo em alguns jogos. Ele costuma ser bem gentil com Xiaoyu e deu a ela o panda para protegê-la, embora ele também zombe e dê risada de Xiaoyu, então é algo bem estranho. Também é possível que ele realmente tenha se importado um pouco com Jin durante o tempo em que o treinou para enfrentar Ogre, mas isso é somente um talvez. E é claro, temos que pensar que Heihachi foi alvo de um grande infortúnio, com o gene demoníaco destruindo sua antiga família, e sem dúvida, isso o empurrou para um caminho ainda mais sombrio do que ele já estava trilhando. Ele também, inegavelmente, exacerbou os problemas que ele e o universo Tekken enfrentam em todas as oportunidades que teve, e consistentemente ele tem sido a causa por trás da maior parte do conflito nos jogos. Em Tekken 7, com a perda da credibilidade da Mishima Zaibatsu, Heihachi expressou ao mundo seu lado da rixa Mishima através do jornalista, permitindo que fosse julgado pelo mundo em geral de acordo com suas informações e o seu lado. Agora, esquecendo a personalidade de Heihachi, vamos focar puramente na porradaria ou artes marciais. Heihachi é o mestre das formas mais avançadas do Karatê Mishima e também tem o controle do Ki, uma energia metafísica que ele utiliza para empoderar seus ataques e seu próprio corpo. Seu controle de Ki é tão poderoso que, assim como Kazuya e Jin, ele pode criar uma eletricidade paralisante e incrivelmente destrutiva. Ele pode casualmente criar ondas de choque com sua energia bruta, pode criar uma aura de Ki bem na vibe Yakuza, e o mais impressionante de tudo, ele sobreviveu ao Shungokusatsu da versão de Akuma do universo Tekken, que deve ser no mínimo comparável ao Shungokusatsu de Street Fighter. E sabemos que o Shungokusatsu de lá é capaz de usar o peso dos pecados do próprio indivíduo e matá-lo instantaneamente. E Heihachi foi capaz de resistir a essa técnica sem o Munoken ou limpar sua alma, como os personagens em Street Fighter têm que fazer. Então isso é muito impressionante. Mas algo que é ainda mais impressionante é o fato de Heihachi, até mesmo na sua velhice, ficar mais e mais poderoso em comparação à sua juventude. Então, o auge de Heihachi não foi quando ele enfrentou Kazumi, e sim quando ele enfrentou Kazuya no vulcão, e há diversas evidências mostrando isso. Primeiro que, após a sua derrota em Tekken 1, Heihachi voltou a treinar e ficou ainda mais poderoso do que antes, forte o suficiente para derrotar Kazuya, que naquele momento, apesar de estar muito poderoso, estava um pouco confuso em relação à sua herança demoníaca. O próprio Akuma, antes de lutar contra Heihachi, disse que queria detoná-lo quando Kazuya e Heihachi estivessem mais fortes, no seu pico. Então a versão mais poderosa de Heihachi é em Tekken 7. E devido ao fato dele ser o mestre no controle de Ki, até mesmo seus golpes mais básicos contêm a eletricidade característica do estilo, como demonstrado com a sequência Demon Backhand Spin e Monzen Barai. Heihachi utiliza golpes poderosos para eliminar rapidamente seus inimigos, como o agarrão Jumping Power Bomb, que também é amplificado com eletricidade, e outros agarrões como Guillotine Chop, o icônico Stonehead e Neck Breaker. Mostra que o cara é extremamente letal, mas ele demonstra ainda mais dessa eletricidade em golpes como Demon Slayer, Demon Executioner, Demon Kicker e Demon Massacre, entre outros. Heihachi tem uma resposta para tudo, com seu golpe Dragon Uppercut, ou o Shoryuken de Tekken, que Jin inclusive utilizava durante Tekken 3, e recomendo que vejam meu vídeo sobre Jin porque ficou deveras interessante. Hell Axel faz com que ele salte e ataque o oponente com um chute horizontal com o pé esquerdo, seguido de um chute circular com a direita. Broken Toy faz com que Heihachi agarre o oponente pelo pescoço
e depois o faz voar com um poderoso arremesso com a mão esquerda. Lightning Hammer é uma técnica onde Heihachi ataca o oponente com um poderoso golpe elétrico. E falando em poderosos golpes elétricos, vamos ampliar ainda mais a vasta gama de Heihachi, pois ele ainda tem a técnica Deity Slayer, ou Matador de Divindades, e também tem Lightning Bolt, onde ele carrega seu ki ao máximo e acerta um golpe bem no estilo anime. Mas é claro que nem começamos a citar os golpes tradicionais do estilo Mishima. Ele também, assim como Kazuya, utiliza do Electric Wind God Fist, o suprassumo do controle de ki em um único punho, para um golpe extremamente rápido e cheio de eletricidade. O Spinning Demon, ou Tatsumaki Reverso, que eu chamo, também está no seu arsenal, mas ele também pode usar o Spinning Demon Uppercut, onde ele altera a ordem dos golpes para confundir seus inimigos e atacá-lo com um gancho elétrico. Mas não acaba por aí, pois ele também tem o Tsunami Kick, que mistura múltiplas técnicas para detonar o inimigo com eletricidade. O seu Rage Art mostra a sua completa maestria do ki, pois ele lança o inimigo no ar e depois concentra todo o ki em um golpe e termina usando um Demon Breath, que é tão poderoso que nem mesmo usuários do gene demoníaco podem resistir. E isso foi uma demonstração da incrível maestria nas artes marciais de Heihachi. O cara é muito brabo. E é claro que ele tem outros golpes, mas esses são alguns para vocês verem que o velhão está com tudo em cima, ou estava. Mas agora que sabemos muito sobre o homem em questão, vamos explorar sua história, feitos e analisar o quão forte ele é. Como analisamos por baixo a história de Heihachi, vamos continuar após a prisão de Jinpachi. E pouco depois desse aprisionamento, Heihachi foi confrontado por sua esposa Kazumi, que lhe pediu para abandonar o caminho sombrio que ele estava seguindo. Heihachi, é claro, ignorou os apelos dela e nas semanas seguintes Kazumi adoeceu com uma frequência muito grande. Inclusive, ela parecia exibir uma segunda personalidade violenta. Heihachi cuidou dela até ela se recuperar, mas tudo veio à tona quando Kazumi o atacou um dia no dojo da família. Kazumi acabou se transformando em uma criatura demoníaca e afirmou que sua família recebeu a premonição de que Heihachi traria grandes trevas ao mundo. Ela disse a Heihachi que sua tarefa o tempo todo era ficar ao seu lado e dissuadi-lo de seu caminho ou matá-lo caso ele tivesse a intenção de seguir essa premonição. E é claro que o clã Hashijo é a origem do gene demoníaco dentro da Mishima Zaibatsu. E os dois acabaram lutando, e apesar de Heihachi amá-la profundamente, ele foi forçado a matá-la. Kazuya acabou descobrindo que seu pai matou sua mãe, e ele só tinha 5 anos, e confrontou seu pai. É claro que Heihachi detonou Kazuya na porrada e ainda o jogou no penhasco, tudo para ver se seu filho era digno de ser um Mishima. Mas as suas motivações inicialmente parecem meio confusas, porém ele próprio afirma que queria ver se Kazuya tinha a mesma doença que Kazumi, embora vários outros relatos afirmam que era para ver se Kazuya era forte o suficiente para subir de volta, já que Heihachi o considerava fraco demais para ser seu herdeiro. Kazuya realmente subiu o penhasco, e Heihachi parece ter interpretado isso como um sinal de que seu filho era um herdeiro digno de seus ensinamentos. Mas agora que Kazumi estava fora do seu caminho, Heihachi tinha o controle exclusivo da Mishima Zaibatsu, e começou a expandi-la rapidamente e a reconstruir sua capacidade de fabricação de armas. Uma das primeiras coisas em que Heihachi se envolveu foi a Guerra da Big Apple em Nova York, na qual a Mishima Zaibatsu apoiou a violência de gangues na área e manipulou o controle sobre os políticos locais e a polícia, resultando em um grande número de mortes de civis. Outro incidente em que ele esteve envolvido foi a busca por um pingente antigo, um tesouro nativo americano.
Ele enviou funcionários para recuperar o tesouro, mas um homem se apaixonou por um membro da família Shang e optou por esconder o paradeiro do tesouro de Heihachi. E nem precisamos dizer que Heihachi mandou assassiná-lo por essa traição, preparando o cenário muitos anos depois para a filha do homem buscar vingança contra ele. Provavelmente ainda com 30 e poucos anos, Heihachi fez uma viagem de negócios à China e viu um menino brigando na rua. Ele ficou impressionado com o talento dessa criança, que era ninguém menos que Li Shaolan, e ele levou Li para servir como um rival de Kazuya e forçar o seu filho biológico a melhorar. Heihachi criou seu filho adotivo Li ao lado de Kazuya, dando ambos uma educação aristocrática, conhecimento de negócios e ensinando-lhes o karatê de combate do estilo Mishima e criando-os com seu próprio código implacável, que diz que tudo que importa é quem fica de pé, nada mais. Mas devido ao fato de Heihachi não ser um bom pai, por assim dizer, ambos os filhos ficaram profundamente ressentidos com ele e sua crueldade. Quando ele tinha cerca de 47 anos, ele teve um filho com uma mulher sueca, a fim de determinar se sua prole, além de Kazuya, poderia nascer com esse fenômeno demoníaco ainda não quantificável, que nós sabemos que é o gene demoníaco. E quando Heihachi descobriu que Lars não nasceu com o gene, ele automaticamente perdeu interesse por ele. Já Kazuya, em particular, desprezava seu pai e estava decidido a eliminá-lo desde os 5 anos de idade. Aproveitando seu tempo e força, Kazuya viu sua oportunidade quando Heihachi organizou uma ilustre competição internacional de artes marciais, o torneio Rei do Punho de Ferro. Heihachi ofereceu prêmios em dinheiro substanciais e, como eu disse na parte das suas informações, ele tem um hábito de apostar a própria Mishima Zaibatsu para aqueles que conseguissem derrotá-lo. E agora não foi diferente, pois a aposta era justamente a organização. E ele foi derrotado por ninguém menos que Kazuya, que o levou de volta ao mesmo penhasco onde Heihachi o havia jogado há 21 anos atrás. Então, Kazuya joga o próprio pai no precipício, mas Heihachi sobrevive à queda. Só que ele sabia que ele não estava em posição de desafiar Kazuya ainda, que havia tomado a propriedade Mishima Zaibatsu como prêmio. Heihachi permitiu que seus filhos pensassem que ele estivesse morto, e então começou a treinar em segredo nas montanhas com seu urso de estimação Kuma como companhia. Então Heihachi se tornou massivamente mais poderoso. O mandato de Kazuya como chefe da Mishima Zaibatsu foi marcado por acusações de operações criminosas, eliminações, tráfico e experimentação ilegal de animais, sem contar a apreensão de terras para tentar criar seu próprio estado-nação. Por um lado, o mandato de Kazuya foi até pior que o de Heihachi. Então Kazuya teve a brilhante ideia de anunciar um segundo torneio do Rei do Punho de Ferro, para provar sua superioridade marcial, e nem precisamos dizer que Heihachi entrou. Mas apesar de Kazuya ter se transformado em um demônio, assim como a falecida esposa de Heihachi, Heihachi foi capaz de explorar um conflito moral interno dentro do próprio Kazuya e acabou derrotando ele. E para garantir que seu filho realmente morresse, Heihachi pegou um helicóptero e levou o corpo de Kazuya até um vulcão e rolou o corpo de seu filho para dentro de uma cratera ativa. É claro que ele fez isso com um enorme sorriso no rosto. Já Li Shaolan, que ficou do lado de Kazuya e trabalhou para ele na Mishima Zaibatsu, foi banido por Heihachi. Li teve que fugir do Japão e só voltaria 21 anos depois. Tendo lidado com a traição de seus filhos, Heihachi novamente era o chefe da Mishima Zaibatsu e fundou seu próprio exército particular, a Tekken Force. Provavelmente em um momento semelhante, ele também fundou a Escola Politécnica Mishima, que se disfarçava como uma escola secundária e uma faculdade politécnica, mas também funcionava como um centro de treinamento secreto da Tekken Force. Durante o segundo torneio,
Kazuya prendeu Nina Williams, que tentou assassiná-lo, mas quando Heihachi assumiu a Zaibatsu, Nina foi congelada em máquinas experimentais de sono criogênico. Heihachi a manteve nessa máquina e colheu os óvulos dela para uso em um programa super soldado. O experimento ceifou a vida de todas as crianças envolvidas, exceto uma, e Heihachi encerrou o experimento como um fracasso. Também durante esse período, Heihachi trabalhou na imagem da Mishima Zaibatsu e usou a Tekken Force para cultivar uma imagem benevolente, enviando-os em missões humanitárias e de manutenção da paz. Mas é claro que tudo tinha segundas intenções. Na verdade, Heihachi estava caçando uma suposta grande fonte de poder, uma criatura conhecida apenas como Ogre ou Ogro. Havia rumores de que a posse do material genético dessa criatura prolongava a vida e aumentava o poder. Heihachi conseguiu encontrar essa criatura, mas ao despertá-la em seu templo no México, toda a equipe da Tekken Force que foi levada da missão foi exterminada e a criatura desapareceu. Mais ou menos nesse tempo, Jin Kazama veio encontrar o seu avô, alegando ser filho de Kazuya e Jun Kazama. O menino atraiu o interesse de Heihachi quando afirmou que sua mãe havia sido morta por uma criatura que correspondia à descrição de Ogre. Nesse momento, Ogre parecia estar atacando os artistas marciais mais poderosos. Heihachi viu o desejo imenso de vingança do menino e começou a treiná-lo, com a intenção de usar o menino para atrair Ogre para fora quando ele estivesse forte o suficiente. Heihachi treinou Jin por 4 anos, e os dois parecem ter tido um relacionamento relativamente amigável durante esse período. Heihachi levou Jin em viagens de negócio, inclusive até para a Coreia do Sul, e o treinou ao lado de uma jovem conhecida como Ling Xiaoyu, que já havia viajado clandestinamente em um cargueiro Mishima e convenceu Heihachi a aceitá-la como sua pupila. Quando Jin estava forte o suficiente, Heihachi anunciou o 3º torneio do Rei do Punho de Ferro. Ogre, é claro, apareceu no evento, mas sua forma base foi derrotada por ninguém menos que Paul Phoenix. Mas como ele acabou indo embora antes do fim, Jin acabou enfrentando a forma final do monstro e conseguiu detoná-lo. Agora, com o DNA de Ogre protegido e Jin não sendo mais necessário, Heihachi agiu com base na suspeita de que Jin tinha a tendência demoníaca latente, assim como seu pai e sua avó. Ele atirou preventivamente em Jin, que foi acertado na cabeça, e a experiência quase fatal despertou seu Devil Jin, ou gene demoníaco, da mesma forma que a queda do penhasco fez com Kazuya. Heihachi então foi atacado por Devil Jin, que voou noite adentro. Nos 2 anos seguintes, Heihachi descobriu que apesar de ele ter conseguido o DNA de Ogre, o seu próprio era incompatível com ele. O Dr. Abel especulou que se Heihachi tivesse acesso ao material genético de um humano com o gene demoníaco, então ele poderia ser capaz de sintetizar uma fórmula que fosse comparável com o DNA de Heihachi. Com a intenção de concretizar seu programa de integração humano-demônio, Heihachi lançou um ataque a uma nova empresa de biotecnologia, a G Corporation, ou Corporação G, que supostamente havia recuperado os restos mortais de Kazuya no vulcão, embora tenha conseguido roubar a pesquisa Genocell. A equipe que tentou recuperar os restos mortais de Kazuya foi confrontada pelo próprio Kazuya, que na verdade havia sido trazido de volta da beira da morte pela Corporação G. A fim de garantir o material genético de um humano portador do gene demoníaco, Heihachi anunciou a 4ª edição do Rei do Punho de Ferro. Tudo para atrair Kazuya e Jin, e seu plano foi um sucesso porque ambos participaram do torneio. Mas Heihachi interrompeu a competição subitamente e sequestrou Jin antes das semifinais. Depois de derrotar Kazuya nas finais, Heihachi o levou para Honmaru, onde Jin estava sendo mantido em cativeiro. Ao conhecer seu filho pela primeira vez, Kazuya foi possuído por seu lado demoníaco.
que então informou a Heihachi que quando Kazuya foi jogado no vulcão, o demônio foi dividido em dois, com metade dele procurando o filho ainda não nascido de Kazuya. Devil deixou Heihachi inconsciente, então tentou extrair sua outra metade de Jin, e não teve sucesso. E quando Heihachi acordou, Kazuya estava inconsciente e um Jin semi-transformado estava diante dele. Jin derrotou ambos e Heihachi quase foi morto por Jin, mas ele foi poupado no último momento por ter visto uma visão de sua mãe e voou noite adentro novamente. Momentos depois, um batalhão de robôs Jack chegou e Heihachi e Kazuya foram forçados a lutar juntos para se defenderem do ataque. Mas, quando Kazuya viu uma oportunidade, ele empurrou Heihachi para o meio dos robôs e foi embora ao ativar sua forma demoníaca e voar. Os robôs acabaram detonando, explodindo o templo com Heihachi junto. E apesar de Heihachi sobreviver, a explosão de Honmaru acabou liberando o corpo selado de ninguém menos que Jinpachi Mishima, que estava sendo possuído por uma entidade e não pelo gene demoníaco. Heihachi foi jogado por vários quilômetros e quando acordou, se viu no meio de uma floresta. Ele esteve à beira da morte por várias semanas e não se lembrava de nada do que ocorreu durante esse período. Quando ele acordou, a 5ª edição do torneio do Rei do Punho de Ferro ocorreu em sua ausência e um vencedor emergiu para reivindicar a Mishima Zaibatsu. Jin Kazama venceu Jinpachi Mishima. Heihachi ficou furioso quando ouviu isso. Ele então reuniu o poder na propriedade Mishima com um pequeno número da força Tekken que permanecia leal a ele. Tornou-se evidente que Jin havia começado a travar uma guerra global com a Mishima Zaibatsu. Heihachi estava espionando seu neto nesse momento e começou a ficar de olho, e um capitão da Tekken Force acabou se separando e levando metade da Tekken Force com ele. Esse capitão procurou Heihachi em busca de informações, e depois de Heihachi não conseguir conquistar esse homem para o seu lado, o próprio se recuperou da amnésia e se declarou filho ilegítimo de Heihachi, Lars Alexanderson. Desinteressado em relações familiares, Lars atirou em Heihachi, embora o próprio tenha pego a bala entre os dentes e riu da tentativa de Lars. Jin acabou caindo em batalha diante de uma criatura que sua guerra havia despertado em um deserto do Oriente Médio. E se quiserem saber mais sobre as aventuras de Jin, é claro, assistam ao vídeo que eu fiz sobre ele. Em sua ausência, Heihachi retomou a Mishima Zaibatsu, pois Jin, após derrotar Azazel, ficou desaparecido por um tempo. E Heihachi não só retomou a Zaibatsu, como coagiu Nina Williams a trabalhar para ele e começou a reparar a imagem destruída da corporação. Ele continuou a guerra de Jin, no entanto, tanto contra a corporação G, quanto mais sutilmente em outros países, onde alegou que os estava ocupando para sua própria segurança. Ele utilizou a rede de informações de uma antiga sociedade secreta, conhecida como os Arqueiros de Sirius, sendo o líder deles Cláudio Serafino. E esses homens são exorcistas, e a única missão deles é banir demônios e espíritos malignos. E Heihachi começou a procurar informações sobre Jin, mas Lars conseguiu capturar Jin antes dele. Heihachi cedeu nessa frente e se concentrou em travar uma guerra na mídia contra Kazuya. Heihachi, inclusive, expôs com sucesso a forma demoníaca de Kazuya ao mundo. Então ditou sua própria versão do passado a um jornalista para solidificar seu legado. Ele então desafiou Kazuya para uma luta na boca de um vulcão, e a luta de ambos foi absurda e levou os dois ao limite, e Heihachi aqui realmente mostra o suprassumo do seu poder, sendo ele, na minha opinião, o humano mais forte de Tekken. E ele não só lutou contra Kazuya a poder total com o gene demoníaco no limite, como também fez Kazuya voltar à forma base
com seu Rage Art. Vale lembrar que a forma completa do gene demoníaco amplifica todos os atributos do usuário em 10 vezes. E Heihachi, somente com seu poder interno e maestria do Ki, pôde lutar em pé de igualdade com Kazuya. Porém, no fim, ele acabou perecendo contra seu filho. E Kazuya novamente levou o corpo de seu pai até a borda da cratera e o jogou no magma interno. Kazuya então recita as palavras que Heihachi o ensinou como um modo de vida e disse que tudo o que importa é quem fica de pé, nada mais. Em conclusão, dentro do universo Tekken, Heihachi é facilmente o humano mais poderoso que já existiu e é facilmente um dos seres mais poderosos também. E se você não viu meus outros vídeos de Tekken, eu vou sumarizar o escalonamento do universo. Personagens fracos como Jack 2 ou a segunda versão dos robôs Jack teve que ser eliminado por um laser massivo que cortou imensas nuvens. E até mesmo Gunjack em Tekken 3 tem escudos que podem segurar um laser que fez uma explosão mais alta que montanhas. Tranquilamente uma explosão capaz de afetar cidades. E Gunjack não é nada comparado à quarta geração dos Jacks. E as séries superiores só ficam mais poderosas a cada número. Agora imagine Heihachi, que tancou 8 Jack 4s, se autodestruindo e ainda ficou tranquilo. É claro que ele ficou desacordado e muito ferido por um tempo, mas sobreviveu e ficou ainda mais poderoso. E ainda temos um feito que apareceu na franquia spin-off, entre aspas, Tag Tournament, onde no segundo jogo, Jack 6, em troca de sua própria vida, tenta parar um meteoro com 6 milhas de diâmetro, ou 9,65 quilômetros, do mesmo tamanho do meteoro que extinguiu os dinossauros, mais ou menos. É estimado que esse meteoro causou um impacto de 72 teratoneladas de TNT com pura energia cinética. Então, somente energia cinética, contando seu tamanho e a velocidade que ele estava indo, é esse nível de destruição. E esse nível de energia cinética é o suficiente para destruir um país consideravelmente grande. Os efeitos colaterais que ocorreram devido ao impacto do asteroide não vêm ao caso, somente sua energia cinética. E Jack 6 conseguiu destruir esse asteroide, só que ao custo de sua própria vida. E sei o que você deve estar pensando. Isso aconteceu em Tag Tournament 2. Como isso se aplica à cânone de Tekken? A cânone pega muitas informações de Tag Tournament, como o final de Fang, onde ele havia machucado o pai de Asuka e ela tendo o primeiro contato com ele. E então em Tekken 6 ela entra para se vingar de Fang. O final de Steve, que mostra seu passado com a doutora Kleeson, que é mãe de Léo, que só tinha sido apresentada em Tag 2. E também em Tekken 7 temos flashbacks diretos no final de Steve, e essas informações só apareceram em Tag Tournament 2. O final de Panda em Tekken 7 tem flashbacks idênticos ao de Tag Tournament. Então acho que vocês entenderam. Desde que algo não traga contradições, está tranquilo a lore canônica, por assim dizer. É dito que os Jack 6 foram projetados para destruição em larga escala, e Jin usou esses Jacks e suas forças para dominar nações inteiras. E até em Tekken 6 é dito que Jin tem poder de fogo suficiente para dominar o planeta inteiro. Um poder de fogo maior que todas as armas nucleares que já existiram no planeta. Então eu acho plausível o nível desses Jacks. E Heihachi e Akuma, nas suas formas base, podem destruir casualmente robôs Jack 6 com apenas um golpe em cada. Então Heihachi pode literalmente destruir com um soco robôs que podem destruir um asteroide com a energia cinética capaz de afetar um país, e para o velhão isso é coisa de criança. Heihachi no talo também se escala de Jin, que derrotou Jinpachi, que quando estava possuído era dito de ser uma ameaça à humanidade inteira. E até Azazel é dito de poder destruir o mundo inteiro caso ele tivesse ressuscitado completamente. Para termos uma ideia, a primeira forma do gene demoníaco amplia em muitas vezes o poder do usuário.
e a forma True Devil é dita de ampliar em 10 vezes o poder do usuário. E Heihachi facilmente tancou isso e até fez Kazuya retornar à forma base. Então estamos falando de punhos capazes de, no mínimo, afetar entidades no nível de um país grande, até continentes e multicontinentes. Talvez até mesmo ele seja capaz de afetar entidades planetárias. Em termos de velocidade, nem é preciso falar muito. Até mesmo figurantes no universo de Tekken podem desviar de projéteis tranquilamente. O próprio Heihachi segurou um projétil com seus próprios dentes. Mas um feito insano é o de ninguém menos que Kazuya e seus lasers. Durante o modo história de Tekken 7, ele acerta um satélite que estava em uma altitude de 39.999 quilômetros, e ele faz isso em menos de 1 segundo, 0,67 segundos se formos exatos com os frames, significando que o laser viajou a 59.700 quilômetros por segundo, ou 19% da velocidade da luz. E Heihachi é visto reagindo e desviando desses lasers na sua forma base, significando que suas reações e sua velocidade em combate são absurdas. E é claro, não façam o erro bobo de achar que eu estou dizendo que Heihachi pode sair correndo por aí nessas velocidades. Estamos falando de lutadores, amigos. E se pegarmos essa velocidade contando com o multiplicador do True Devil e a primeira forma do gene demoníaco, então Kazuya, no talo, tem reações e velocidade em combate mais rápidas que a luz, no mínimo 1,9 vezes a velocidade da luz. E é claro que Heihachi, por ter uma luta até a morte com Kazuya, facilmente se escala disso. O cara é um monstro. E apesar de ele não poder correr a no mínimo 1,9 vezes a velocidade da luz, lembrem-se, novamente, estamos falando de lutadores e não velocistas. Reações e velocidade de combate é diferente de correr rápido, e isso se aplica até mesmo à nossa realidade. Mas enfim, até mesmo na base, Heihachi é capaz de detonar Jax, e é um rival completo, a forma True Devil de Kazuya. Facilmente um poder entre continental a multicontinental e possivelmente planetário, com velocidade de reação e combate no mínimo 1,9 vezes a velocidade da luz. O veião é um completo absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um obrigado mais que especial aos membros Daniel Campos, Leon Games, Zero Espada, Sunning Play, Mamako, Muka e Puma. Obrigado pelo suporte inacreditável. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.